Salvo para mais um problema. Agora o problema é o problema 62 do capítulo 6. E ele diz o seguinte: projetando uma curva, de uma rodovia, se um carro entra muito depressa em uma curva, tende a derrapar. No caso de uma curva compensada, ou seja, a força de atrito age sobre um carro em alta velocidade, no sentido de se opor à tendência do carro derrapar para fora da estrada. A força aponta para o lado mais baixo da pista, ok? Para o lado mais baixo da pista. Considere uma curva circular de raio de 200 metros e um ângulo θ, na qual o coeficiente de atrito estático entre os pneus e o movimento é ms. Um carro sem sustentação negativa. O que é uma sustentação negativa? É uma força quando o carro passa em movimento relativo com relação ao vento e que é pressionado para baixo. Aí com essa velocidade relativa tem essa força pressionando para baixo. Começa a fazer uma curva como mostra a figura 6.13. Okay? Escreva uma expressão para a velocidade do carro, velocidade máxima, que o coloca na iminência de derrapar. Ok? Vamos lá. Então agora o problema é o problema capítulo 6, o problema 62, ok? Então, o título do problema é projetando uma curva de uma rodovia. Uma curva de uma rodovia. Então, o raio é 200 metros. Tem um ângulo θ e um coeficiente ms do pneu com o chão, né? Ele diz que não tem sustentação, sem sustentação negativa. Sustentação negativa. Então, vamos ao problema, né? Aí ele pede, letra A. Escreva, né? Escreva uma expressão para a velocidade máxima, né? Ou seja, a velocidade máxima da curva, que você tem que colocar uma placa para o motorista não ultrapassar essa velocidade máxima, ok? Que já deixa na iminência de derrapar. Bem, o problema consiste no seguinte: você tem uma curva em que eu vou completar um círculo aqui, mas é apenas uma curva, tá? Então é só parte dela. O que é que acontece? Se você olhar de perfil, do centro para a curva vai ter uma inclinação horizontal, né? θ, ok? Vai ter uma inclinação θ. Então, como é que seria o diagrama de corpo isolado para esse cidadão aí, para o carro? Então, eu vou exagerar o ângulo θ para ficar fácil de visualização. Aqui meu eixo Y. Aqui meu eixo X, que é o eixo radial, né? Que vai ter o movimento circular. Então, eixo radial. Eixo radial. Bem, então vamos lá. Quem vai manter ele na pista, né, é a força de atrito, que vai fazer o papel da força centrípeta. Força de atrito. A superfície tem uma inclinação θ, ok? Logo, esse cara aqui é a força normal, né? Obviamente, ele não vai estar no eixo Y. E essa inclinação aqui vai ser θ também, ok? Basta mostrar que aqui é θ
ok? Aqui eu complemento para dar 90, logicamente aqui deve ser θ, ok? Tem a força, quais são as forças que estão atuando nele? Tem a força da gravidade para baixo, ok? Tem a força da gravidade, tem a força normal e tem a força de atrito. Bem, usando a segunda lei de Newton, você vai ter a força normal cosseno de θ vai ser igual à força da gravidade. Okay? No eixo radial, você vai ter menos a força de atrito cosseno de θ mais Fn seno de θ. Isso aqui tem que ser igual a menos massa vezes aceleração radial, ou seja, v ao quadrado sobre r. Ok? Então, na iminência de derrapar, o que é que acontece? A força de atrito vai ser igual a μs Fn. Ou seja, ele vai ter o máximo atrito, ok? Então, a sua equação 2, que eu chamei essa aqui, equação 1, chamei essa aqui de 1 e 2, então essa equação 2 fica o seguinte: μs Fn cosseno de θ mais Fn seno de θ. Isso aqui vai ser igual a massa, velocidade máxima agora, ao quadrado sobre R. Por que velocidade máxima? Porque eu estou usando força de atrito máximo. Ok? Então, o que é que acontece? Se você pegar, vou chamar essa equação de duas linhas, né? Você pega duas linhas e divide por 1. O que é que você fica? Vai ficar μs mais seno de θ sobre cosseno de θ vai ser igual a mv máximo ao quadrado sobre a força da gravidade vezes R. Ok? Tal forma que você tira a velocidade máxima ao quadrado vai ser igual a força da gravidade vezes R sobre a massa do carro μs mais tangente de θ. De forma que a velocidade máxima vai ser igual a raiz FGR sobre M μs mais tangente de θ. Ok? Então, essa é a expressão da velocidade máxima. Ok? Eu vou acrescentar, eu vou modificar, na verdade, essas perguntas aqui, na letra B, no mesmo gráfico, em função de θ, para o intervalo de 0 até 50 graus. Primeiro, para esse valor de μs, pista seca, e μs 0,5, pista molhada, calcule V máximo em km por hora para um ângulo de 10 graus e isso aqui. Veja, isso aí é um cálculo baseado nessa equação aqui. Então você vai modificar os valores aqui e vai calcular o V máximo e vai desenhar a velocidade máxima. Bem, para mim isso dá para fazer tranquilamente. Então eu vou bolar um outro problema aqui em cima, né? Justamente eu vou perguntar o que mudaria, né, no nosso cálculo se nós levássemos, né? Se levássemos em consideração, até para o nosso cálculo ficar mais geral, né? Para qualquer curva, né? E uma curva real, da vida real, levasse em consideração a força
de sustentação negativa. Sustentação negativa, que a gente chama de FS. O que é que mudaria no nosso cálculo, né? Bem, mudaria o seguinte. Na figura lá original, passaria a ter uma força de sustentação que prende o carro aqui, que eu chamo de FS. E aí, poucas coisas mudariam. Por exemplo, no eixo, esse FS, a componente Y dele, vai entrar no eixo Y, na equação vertical, e a componente X na equação radial. Então, faria o seguinte, então seria, a força da gravidade seria elevada, né, na força da gravidade mais Fs cosseno de θ, na equação 1. E na equação 2, você tem que fazer o seguinte, menos a força de atrito cosseno de θ, que é a força resultante, né, mais F seno de θ, na verdade é o Fn. Deixa eu só tirar essa Fn. Isso aqui é Fn, tá? Fn. Então aqui também seria Fn. Esqueci o N lá. Ok? Você levaria isso aqui, nessa expressão aqui agora, nova expressão, menos força de atrito, cosseno de θ, mais Fn, seno de θ, menos Fs, seno de θ. Ok? Então a nova expressão para V quadrado, V máximo ao quadrado, daria a força da gravidade mais Fs cosseno de θ R sobre M vezes μs mais a tangente de θ menos Fs seno de θ. De maneira que você ficaria com a velocidade máxima geral, né, levando em consideração a sustentação negativa, seria a raiz de Fg mais Fs cosseno de θ R sobre M vezes μs mais a tangente de θ menos Fs seno de θ. Ok? Eu só chamo a atenção que, note, se θ for igual a zero, θ for 0 graus, então esse termo aqui não existe, nem esse termo existe, não existe, porque a tangente de 0 é 0, seno de 0 é 0. E o cosseno de θ vai para 1. Então você pode escrever, né? Se θ for 0 graus, ou seja, você tem a sua curva é uma curva plana, então V máximo seria igual a raiz de Fg mais Fs, que multiplica R sobre M, μs mais menos Fs. Na verdade, esse termo vai zerar, então ficaria μs vezes isso aqui. Essa expressão aqui, Fg mais Fs, R sobre M, μs. Bem, pessoal, é isso aí. Continue acessando www.fisicabasica123e4.blogspot.com.br e a gente se vê na próxima. Um grande abraço a todos, até mais.